Bem-vindos, lado a lado mais uma vez, sempre um prazer estar ao seu lado. Hoje, no programa, uma pessoa muito especial, uma psicóloga que vai falar para a gente sobre terapia. Muito importante no dia de hoje, né? O mundo sempre agitado, estresse, e qual o papel da terapia na nossa vida, o que ela pode nos ajudar. Então, trouxemos aqui a psicóloga Lisandra, que é de Campos do Jordão, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Tudo bem com você, Lisandra? Tudo bem. É um prazer ter você aqui no programa. Gostaria de iniciar perguntando o principal: o que é terapia? Então, eu acho legal tocar nesse tema para desmistificar o que é terapia. Porque normalmente as pessoas não procuram ajuda por não saber o que é terapia. A gente ouve muito boato hoje em dia, né? Tem gente que acha que a coisa é mais comum falar, mas você tem um problema, e nem necessariamente precisa ter um problema para poder fazer uma terapia, né? Sim. E quem não tem um problema? Todo mundo tem, né? Então, acho que o quesito básico para fazer terapia é ser um ser humano. E a terapia, ela proporciona vários benefícios, né? A senhora falava antes do programa que o conhecimento que a terapia traz para a pessoa é muito importante, né? Sim, isso em todas as áreas da vida. Né? Se tiver o autoconhecimento, a autoestima, né? Saber até onde vai. Então, isso é ótimo. O interessante, doutora, hoje se fala muito a gente está numa fase de globalização muito grande, de tecnologia, então tem as síndromes de burnout, vários outros doenças que surgiram em decorrência desse nosso agito cotidiano, né? E, assim, a terapia ela pode ajudar nesses vários problemas que vêm surgindo com o avanço da sociedade, da globalização, da tecnologia? Com certeza, com certeza. A terapia, ela abrange tudo isso. Porque o que são as síndromes? O que são os problemas que surgem? São nada mais que sintomas do que a pessoa já vem sofrendo. Então, geralmente, esses sintomas já estão ali implícitos dentro do comportamento da pessoa e aí desencadeia por conta da rotina, do dia a dia. Então, por exemplo, se tem uma rotina muito estressante, né? A pessoa não consegue lidar com o trabalho, ela é muito cobrada, porque hoje em dia é cobrança em cima de cobrança. Então, ela começa a ficar ansiosa, desenvolve um quadro ansioso, ansiedade muito forte. Né? São coisas que estão acontecendo dentro dela e que o corpo mostra que tem algo errado, porque o corpo é muito inteligente, né? Ele mostra as coisas que estão acontecendo com a gente. E o ser humano acaba sendo uma máquina, né, doutora? O nosso cérebro é uma máquina complexa, né? E assim, eu acho que o papel importante dentro da sociedade hoje é que se busque uma ajuda de um profissional para poder saber como isso funciona, né? Sim, a maioria das pessoas não entende como funciona, né? Fala, mas como que funciona a terapia? O que eu devo falar? Eu devo contar os meus segredos? Então, eles ficam um pouco receosos por não saber como funciona. Só que é muito mais tranquilo do que as pessoas imaginam. E muito se confunde também, eu acho isso importante a senhora deixar destacado aqui, o papel, por exemplo, da psiquiatria e da psicologia, né? Porque hoje é comum as pessoas que não têm conhecimento nesse assunto de terapia ou alguém que esteja fazendo, comente com algum familiar, a pessoa já achar que, nossa, a pessoa está louca, está fazendo terapia. E não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. Na verdade, não é assim, né? Porque qualquer pessoa tem conflitos, qualquer pessoa tem alguma situação que não consiga lidar, né? Qualquer pessoa. Né? Você tá... E a diferença entre psicologia e psiquiatria. A psiquiatria, ela é um ramo da medicina, então medica, né? Então, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, vai na terapia, não está conseguindo lidar sozinha, o que acontece? Vai no psiquiatra, receita um remédio para ansiedade e continua a terapia, fazendo acompanhamento com os dois profissionais, porque as duas áreas se complementam, né? Sim. O remédio não faz efeito sem trabalhar o que está gerando aquilo, né? Porque o sintoma é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa ali embaixo, então tem que mexer, ver a raiz do problema, porque tratar sintoma não resolve o problema. E esse efeito da terapia a longo prazo, ela tem um resultado, surte um efeito positivo dentro dos tratamentos das doenças, não só dos problemas mentais, das doenças mentais decorrentes, às vezes de genética, mas também dessas doenças advindas do nosso cotidiano? Sim, com certeza. A longo prazo. Sempre a longo prazo, né? Não existe receita mágica, né? Sempre a longo prazo. É importante lembrar que a terapia ela é um processo, e ela é um processo contínuo, e que depende
do terapeuta, mas depende mais da pessoa que está fazendo terapia. E uma pergunta que eu acho que deve ser assim, mais comum quando vai se falar em terapia, né? Uma pessoa ela tem que achar um terapeuta, alguém que também tem ali uma certa, vamos dizer assim, cumplicidade com o paciente. Tem que pensar ali de uma forma parecida ou necessariamente não precisa? Eu acho que isso é um ponto importante. Como todos os profissionais que a gente consulta, né, que a gente vai atrás, tem que haver o mínimo de identificação, né? Se você vai e faz terapia com uma pessoa que você não acha bacana, que você não se identifica, a terapia não consegue fluir, né? Você precisa minimamente achar aquela pessoa coerente, né? É lógico que os profissionais são pautados pela ética e tudo, mas tem também o lado pessoal, né? Porque além de profissionais são seres humanos, então tem sim que Tem um mínimo de compatibilidade ali, de, vamos dizer assim, personalidade, às vezes ajuda bastante, né? Uma pessoa mais extrovertida, ela tem que procurar alguém que tem ali um caminho mais livre para ela, mais livre acesso, mais extrovertido também, né? Não adianta pegar uma pessoa muito séria, vai se abrir. Você não, acaba que você fica bloqueado, né? Sim, e precisa de um mínimo de identificação para que as conversas fluam e os conteúdos emerjam. Sim, um outro ponto que eu acho interessante deixar bem destacado aqui para o nosso telespectador é essa questão do longo prazo, né? Porque, assim, todo mundo... Hoje, o imediatismo é muito comum na nossa sociedade. Então, a pessoa ela quer começar um tratamento através da terapia ou até mesmo da psiquiatria e ela quer o resultado imediato. E não é bem assim, né? Às vezes demoram-se anos para poder ter um resultado prático ali, um efeito positivo. É muito importante a gente focar nisso, de que a terapia é um processo contínuo e a longo prazo, né? E que depende muito da pessoa, depende muito do que ela está disposta a doar para a terapia, do que ela está disposta a deixar vir. Certo. Lisandra, eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, vou fazer um rápido intervalo. Você, telespectador, não sai daí, voltamos logo a logo no Lado a Lado. Estamos de volta com o Lado a Lado, hoje na presença da psicóloga Lisandra, falando sobre terapia, saúde mental. E antes do intervalo, falamos sobre a importância da terapia, o que é a terapia. E agora voltamos nesse bloco que eu gostaria de perguntar para você. Como saber se eu preciso ou não fazer uma terapia? Acho que todo mundo tem essa pergunta. Sim. Como a gente falou no primeiro bloco, sobre as pessoas acham que fazer terapia é só para quem é louco, só para quem tem algo muito, né, muito pesado, visível, né? E não é bem assim. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse em autoconhecimento, em melhorar a autoestima, ou que tenha algum problema que não consegue resolver, já é um forte candidato para a terapia. Às vezes a gente está aqui com um horário nobre, tem bastante profissionais assistindo a gente, né? Então, assim, às vezes o cara lá, ele é profissional, ele está com problema no trabalho, ele não tem problema pessoal, mas ele tem bastante problema no trabalho, que hoje é muito comum. A terapia pode ajudar ele dentro dessa questão de resolver, a separar os problemas pessoais, os problemas do trabalho? Com certeza. Ele é um público que pode procurar um terapeuta para se melhor conhecer. Sim, porque o autoconhecimento proporciona várias coisas, né? E ele também ajuda no lado profissional, né? Você consegue resolver facilmente conflitos porque você se conhece, você sabe até onde você pode ir, né? Até onde o seu trabalho vale a pena, se você está conseguindo resolver essas coisas ou se você precisa de ajuda. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte, por exemplo, as pessoas têm aquela noção de que vai para a terapia, o cara tem que contar o segredo mais íntimo dele, né? Ele tem que contar que passou o dedo no bolo na festa do colégio e ninguém estava olhando e ele comeu. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Na verdade, a pessoa, ela que conduz a terapia, né? Ela escolhe os assuntos que ela quer tratar, que ela acha importante, relevante para a vida dela. E é lógico que ninguém chega no terapeuta falando os seus maiores segredos, né? Então, isso vai com o tempo, né? Com a sua identificação com o terapeuta, se você se sente à vontade para contar, né? E aí esses conteúdos vão emergindo à
né? Naturalmente. Isso mesmo. Outro ponto assim que eu acho bacana quando se fala em terapia, essas questões de traumas que as pessoas sofrem no decorrer da infância, às vezes, né? Muitas vezes isso vem à tona, né? Sim, sim. Porque a infância, ela é o nosso primeiro contato com tudo, né? Então, é a maneira como a gente aprende a fazer coisas e a gente traz da infância, querendo ou não. Ela acaba sendo vamos dizer assim, um registro na vida da gente. E muita coisa que acontece ali você leva para o resto da vida, né? Sim, sim. O importante, eu acho que quem passa por um processo traumático durante a infância teve consciência que isso foi marcante, relevante. Acho que a terapia é o ideal, então, né? Para a pessoa poder resolver aquele problema que está lá no passado. Sim, e ela precisa estar disposta a resolver esse problema, porque às vezes acontecem algumas coisas e a pessoa fala, não sei por que eu ajo assim, eu não sei, isso é assim, Natural. Né? É natural, e na verdade não é natural, é aprendido. Então, depois que você percebe que as suas ações são aprendidas, você pode modificar. Pelo que você está me falando, é como se fosse uma programação, então. A gente programa aquilo que a gente pensa, aquilo da forma que a gente resolve, como se fosse uma mensagem que a gente mandasse para o cérebro através da terapia. É assim, essas coisas que a gente faz, elas ficam no inconsciente, né? E aí a gente age, não é nada consciente, não é proposital, né? Mas quando você traz para a consciência as coisas que aconteceram com você e sabe que são pontos fracos seus, que você quer mudar, você começa a agir diferente em cima disso, né? Você percebe que até o momento você tinha agido de uma maneira e depois você começou a perceber o seu processo. Então você pode agir de outra. Então, a importância da terapia vai além daquilo de solucionar problemas, buscar soluções para problemas que ainda nem chegaram, às vezes. Sim, porque é a maneira como você enxerga as coisas, né? É um prisma. Então, é um novo prisma para você olhar para as situações. As situações elas são as mesmas, né? O que muda é a visão da pessoa. E, assim, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem muito problemas para resolver, mas quer se autoconhecer melhor e quer resolver as coisas de uma maneira mais fácil, saber lidar. Ela pode usar a terapia, por exemplo, como ferramenta de desobstruir alguns obstáculos que apareçam na vida dela no cotidiano. Ela pode usar a terapia para poder saber qual é o limite dela. A terapia ela tem essa função também, vamos dizer assim, Sim. de autoconhecimento. Com certeza, um dos princípios básicos da terapia é o autoconhecimento. Então, assim, quem nos assiste hoje pode procurar um profissional da área de psicologia para se autoconhecer, para fazer através desse tipo de tratamento, para poder resolver algum problema também que eventualmente tenha. Sim. E as pessoas que possuem, vamos dizer, a saúde mental abalada, que possuem algum trauma, que possuem alguma doença, a terapia, ela pode ajudar essa pessoa que às vezes está fazendo um trabalho que nem você disse no primeiro bloco, junto com um psiquiatra, tomando remédio, ela tem essa função de ajudar essa pessoa? Sim, ela tem essa função, né? Ela ajuda a melhorar os sintomas, né? E a entender o que está acontecendo. Se a pessoa tem algum sintoma que ela precisa de um remédio, de onde vem? Vai entender a raiz do problema. E para quem, por exemplo, tem alguém na família que tem problema e não busca ajuda e aquela pessoa identifica que aquela pessoa precisa de uma terapia e quer ajudar, qual que é o melhor caminho? Indicar aquela pessoa? Como fazer uma pessoa procurar um auxílio psicólogo? Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a terapia só depende do paciente. Então, assim, se for alguém forçado por, sei lá, uma criança forçada pelo pai e a criança não quer, a terapia não acontece, né? Porque depende muito da pessoa, de entender o seu processo e ver que precisa de ajuda. Porque ninguém quer ser ajudado se não precisa de ajuda. Então, acho que o mais importante é explanar para a pessoa. Falar, olha, você está com problemas, né? A gente está tentando te ajudar, mas como família, a família tem, assim, um olhar de família, né? Não é um olhar profissional, não é uma escuta ativa, não é uma escuta sem julgamentos, né? Pré-julgamentos. E aí a família não consegue ajudar dessa maneira. E aí fala, olha, tem um profissional que pode te ajudar,
né, que pode melhorar isso e que você pode trabalhar as coisas que você não consegue. Então o interesse tem que ser mais da pessoa do que dos familiares, né? Senão não adianta muito. Sim, sim. Bom, eu vou pedir mais um pouquinho da paciência da senhora. Daqui a pouquinho a gente volta com lado a lado. Você nos aguarde, hein? Lado a lado de volta, hoje falando de um tema super importante com a psicóloga Lisandra, falando sobre terapia. Antes do intervalo, eu falava sobre a importância da terapia, como que funciona, quem deve buscar, se é para todo mundo, se não é. E agora eu volto para falar com você e faço uma pergunta. Muita gente quer substituir o psicólogo, né? Então quer contar o problema para o dono do bar, quer contar o problema para o vizinho que passou pela mesma situação, mas qual o papel do psicólogo? Acho bacana você tocar nesse assunto, porque vamos de exemplo, né? Se a gente quebrou o pé, a gente vai aonde? Obviamente no médico. No médico, né? E se a gente tá com problemas, né? Problema mental, problema emocional, né? A gente procura quem? Tem gente, né, que quer procurar o dono do bar, mas o certo é o psicólogo. Então, é a substituição, né? Porque eles não acham que é útil. Falar, psicólogo só conversa, né? Mas não é bem assim. Tem toda uma técnica, né, para ter essa conversa, né? Sim, tem a técnica, né? A faculdade toda, você aprende sobre o ser humano, sobre o funcionamento do ser humano, sobre quais são as coisas que conseguem ser modificadas e tudo, né? Então, tem muita coisa além. E assim, dentro desse processo de terapia, o psicólogo, ele conduz aquela evolução do paciente, ele observa tudo isso, como que funciona o papel do psicólogo dentro da terapia? Tá. Dentro da terapia, o psicólogo, ele auxilia a pessoa, porque é a pessoa que fala dos assuntos e aí o psicólogo analisa, fala, olha, vamos falar mais sobre isso? O que que você acha? Né? Tá ali como questionador, né? Como, vamos pensar mais sobre isso, vamos olhar para... É como se fosse uma outra consciência da pessoa, então, assim, por um exemplo bem, vamos dizer assim, prático. Ele está ali, ele observa o que a pessoa pensa, o que ela fala, e ele coloca uma problemática para a pessoa trabalhar. Sim, sim. E aí, a partir da visão da pessoa, ela acha uma solução para um problema, ou muda um comportamento. Uma forma de pensar. Exatamente. Eu acho importante, assim, a função do psicólogo dentro da sociedade não só na questão de terapia, mas o psicólogo ele analisa o comportamento também das pessoas no dia a dia, né? Então, assim, o psicólogo ele tem essa função, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, de Sim. identificar certos pontos que possam gerar sofrimento para uma pessoa, né? Sim, a psicologia tem várias ramificações, né? Então, tem psicologia do trabalho, na escola, RH, tudo, né? Tem áreas da psicologia para todos os campos que existem. E assim, por exemplo, hoje muito se fala a mania do brasileiro, de todo mundo em geral, em tentar resolver as coisas de forma autônoma e é o Dr. Google, né? Todo mundo já digita no Dr. Google. Mas muitas vezes a pessoa precisa mesmo ter uma conversa com o psicólogo. Não adianta buscar ajuda por meio de internet, né? Sim, a internet, amigos, né? Amigos num bar. Não que uma conversa com seu amigo não seja produtiva, não saia algo legal para você. Só que amigo, família, já tem um julgamento ali. A pessoa não tem uma escuta ativa, ela não tem empatia, ela não está ali só para ouvir o problema. Ela vai julgar a pessoa como pessoa, julgamento de valor, que é o que não tem na terapia. E outra coisa, esse mundo que nós vivemos hoje, as pessoas cada vez mais se distanciam uma da outra, né? Hoje é tudo muito digital, tudo muito internet. Isso tem um impacto na vida das pessoas, reflete isso no dia a dia. A senhora, como psicóloga, observa que tem crescido casos de depressão por conta disso? Sim, porque mesmo perto as pessoas estão longe, né? Elas não conseguem se comunicar e sem comunicação não tem convívio. Né? O que mais a gente vê, né? Hoje em dia você vai no shopping, na praça de alimentação, tá todo mundo no celular e ninguém conversa. Então, assim, a gente fica observando, eu pelo menos observo muito isso, né? Sim, e elas perdem momentos, né, tentando registrá-los. É verdade. Né? Elas tentam ali, às vezes, ver um momento pela câmera do celular. Então, as coisas assim,
precisam ser sentidas, né? Os momentos precisam ser vividos. Então, a depressão, a ansiedade está totalmente ligada, porque a ansiedade, se a gente for pensar, hoje o mundo todo conectado, se uma pessoa não te responde em 1 minuto, você fica ansioso, né? Porque o que aconteceu? Por que essa pessoa não está me respondendo? E aí gera esse imediatismo também, né? Porque hoje você vê que as pessoas elas não têm mais paciência de esperar uma resposta, elas não têm mais paciência de esperar uma solução de um problema, elas querem tudo para ontem, né? Sim, e o imediatismo faz com que as pessoas fiquem ansiosas, elas querem tudo para agora e não tem como ser feito, né? E assim, eu acho que o papel de quem, por exemplo, está criando uma criança, está com um adolescente dentro de casa, é tentar frear um pouco isso, né? Porque, de certa forma, a informação, a tecnologia ajuda muito no crescimento, no conhecimento, mas também fazer com que aquela pessoa viva e tenha experiências saudáveis, né? Sim, eu acho que o saudável é sempre o equilíbrio, né? Você pode ter acesso à tecnologia, você pode ter um celular, mas saber até onde você pode ir, né? Até quando você pode ficar navegando, se isso não vai te prejudicar. Né? Viver mais, registrar menos, né, doutora? Talvez, talvez. Então, a importância, eu acho, da terapia, hoje, em toda na sua conversa, principalmente essa questão de tecnologia, às vezes, para um jovem, a terapia pode ser um benefício futuro muito grande, né? Então, assim, quem tem adolescente dentro de casa, hoje a gente sabe que é muito complicado. E, às vezes, um terapeuta pode direcionar aquele jovem para uma qualidade de vida melhor, né? Sim, com certeza, porque a adolescência é uma fase difícil, né, para o adolescente. É uma fase de mudanças, é uma fase de readaptação. Ele não sabe como é ser um adolescente, né? Ele está quase um adulto. Então, é uma fase bem conturbada. E com o acompanhamento, ele consegue ter uma visão melhor sobre isso, aproveitar mais, né, a adolescência, entender por que ele age de tais maneiras, como que ele pode modificar o comportamento dele para, quando for adulto, essas coisas já não incomodarem mais ele. E saber lidar com os nãos da vida também, né? Com certeza. Olha, foi um prazer ter você aqui hoje. Quer deixar um recado para a população que nos assiste? O recado que eu tenho é, façam terapia. Rede social, qualquer é sua, para o pessoal seguir você? Tem o Instagram, Lisandra_Santos. Programa Lado a Lado também tem o Instagram, segue lá. Programa Lado a Lado, tem o símbolo da RVC TV, toda a programação, nossos entrevistados. Pode seguir que vai ser bem legal. Sugestão de pauta vocês também podem dar por lá, tá? Sempre um prazer estar ao seu lado. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve e fique com Deus.